Celebramos hoje o quarto domingo da Páscoa, também chamado de Domingo do Bom Pastor. Jesus, o ressuscitado, revela-se o verdadeiro pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele nos conduz por caminhos seguros e restaura as nossas forças. Recordamos hoje o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, trazendo à memória os seminaristas, os candidatos ao diaconato permanente e todos os ministros ordenados da Igreja. Disponhamos-nos diante do Cristo Pastor e celebramos o mistério de sua Páscoa. Cantemos. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará sempre entre nós, para manter viva a chama de amor que reside em cada missão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, uma boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos, depositemos no altar do Senhor todas as nossas fragilidades. Nós vamos pensar nas vezes em que nós afastamos o amor do Pai, pelas vezes em que somos omissos e não vivenciamos a nossa fé. Pensemos em nossas fraquezas. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós os glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo
na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas. Oremos, rezemos por todos nós aqui presentes, por aqueles que necessitam de nossas orações, pelos enfermos, pedindo a proteção de Deus pelas famílias e também pela igreja. Deus eterno e todo-poderoso, conduzimos a comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Entender a palavra, Deus nos fala. Ouçamos com atenção as leituras de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhe dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousastes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com o bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com o óleo vos ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Todos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos,
Se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vos deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribui as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados e seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por sua ferida foste curados. Andais como ovelhas desgarradas, mas agora voltaste ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminham à sua frente, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe essas parábolas, mas eles não entenderam o que queriam dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as escutaram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos o dia do Bom Pastor. E a gente vê que a imagem do Bom Pastor é muito comum e conhecida no Antigo Testamento. É um título daqueles que realmente viviam viviam uma vida muito bonita, tanto familiar. E a gente vê que, diante desse título, nos apresentam que eram pessoas, lideranças da comunidade, pessoas que conduziam o seu povo. E a gente, olhando as leituras, nós vamos compreendendo melhor, celebrando o Bom Pastor e trazendo para a nossa própria vida. Na nossa primeira e na segunda leitura, a gente vê que nos explica como entrar pela porta e escutar a voz do pastor. E faz isso mediante a conversão e também mediante sobre o nosso batismo. E é através dos segmentos das pegadas do Cristo que nós vamos realmente tomando posse, para que a gente possa também criar um caminho. E por isso que nessas nossas primeira leitura, tanto a primeira quanto a segunda, nos ensina a poder nos encontrar e fazer com que a gente possa de fato escutar a voz do próprio pastor.
E a gente olhando o salmista, a gente vê que o salmista de hoje nos fala algo muito importante, onde testemunha as ações do pastor e o desejo das ovelhas de querer sempre habitar com ele. E por isso que nos diz: o Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes e me encaminha. E é claro, sem sombra de dúvidas, que nós queremos também vivenciar a alegria de ser encaminhados junto com o bom pastor. Porque o bom pastor nos conhece. O pastor é aquele que realmente traz as preocupações que nós trazemos em nosso coração para ser resolvidas. O pastor é aquele que acolhe na fragilidade, é aquele que acolhe na alegria. E esse bom pastor é o próprio Jesus, aquele que está aí nos acolhendo. E por isso, a gente vê que dentro do nosso evangelho, Jesus ele se apresenta como o bom pastor. E a gente vê que é uma catequese sobre a missão de Jesus de conduzir a todos nós, tanto homens e mulheres, a passagens verdejantes e as fontes cristalinas, onde vem brotar também a plenitude. E a gente, deparando o nosso evangelho, o texto ele está dividido em duas partes, ou seja, duas parábolas. A primeira nos apresenta a porta, e a gente vê que aparece a figura do bom pastor numa atitude de ternura para com as ovelhas. E a gente vê que ele os conhece e chama pelo nome e caminha com elas. E essas ovelhas devem, portanto, seguir. E a gente vê que elas escutam a voz do pastor, porque sabe que o pastor vai conduzir para o caminho seguro. E a gente, olhando esse primeiro ponto, é tempo da gente trazer para a nossa vida, onde o bom pastor apresenta como a porta. E o próprio Cristo ele diz que ele é o bom pastor. E será que realmente nós entramos pelas portas? Nós conseguimos realmente vivenciar a alegria de poder estar à frente do próprio Cristo, mesmo diante das nossas fragilidades? Ou será que diante dos nossos pecados nós procuramos outros caminhos e não são caminhos realmente seguros? E o segundo ponto do nosso evangelho, onde Jesus ele aparece como a porta das ovelhas. E a gente vê que a porta permite o quê? A passagem dos donos da casa e impede o ingresso de pessoas estranhas. E para os líderes significa que ninguém pode ir ao encontro das ovelhas se de fato não tiver uma maturidade, não tiver uma intimidade com o próprio Cristo, que é o pastor. E a gente vê que o próprio Cristo nos convida a vivenciar atitudes bonitas diante dele. E para as ovelhas, nós podemos perceber que significa que Jesus ele é o único lugar onde nós vamos realmente ter acesso, onde nós vamos entrar para nós encontrarmos as pastagens verdejantes, as águas cristalinas. E a gente vai compreendendo que a figura do bom pastor era uma imagem muito familiar no tempo de Jesus, mas no mundo de hoje, no mundo individualista, nós vamos percebendo que essa imagem foi se perdendo. E o que diz para nós diante dessa imagem de Jesus como bom pastor? E é tempo da gente refletir sobre o serviço, sobre a nossa autonomia e perceber que o Senhor ele propõe, através do seu próprio testemunho, a alegria de nós podermos entrarmos pela porta da frente, ou seja, entrar com dignidade. E para os cristãos, é tempo da gente poder perceber que nós temos os nossos pastores por excelência, que são o Papa, os bispos, os sacerdotes, e aqueles que se doam, que vai ao encontro realmente do povo, que conduz as suas ovelhas ao caminho cristão, e que nós possamos realmente ouvir os nossos pastores, porque dentro da nossa própria casa é tempo também da gente compreender que o pai e a mãe são convidados também a pastorear os seus filhos, o seu rebanho, fazendo com que a palavra do pai, a palavra da mãe, seja de fato palavra que conduz os filhos mesmo diante do fracasso. E que hoje a gente possa realmente ter a certeza que vivenciar a alegria do bom pastor é vivenciar a plenitude da graça de Deus.
é passar pela porta da frente, é passar sobretudo com dignidade. Antigamente as pessoas até falavam assim, quando uma criança pulava a janela, falava assim: não pula a janela porque você vira ladrão. Já ouviu falar isso? Mas por quê? Porque a gente vê que a ovelha, ela passa pela porta da frente, pela dignidade. Que a gente possa realmente passar pela porta da frente, esse que o bom pastor nos mostra, para que a gente possa realmente passar com dignidade, não criar outros meios, outros caminhos do pecado, pulando a janela e daí por diante. E de fato nós vamos vivenciar sobretudo a graça de Deus, esse que diz que Ele é o bom pastor e chama atenção para que todos nós possamos passar pela porta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai. Em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Coloquemos diante de Deus as nossas preces e após a invocação nós iremos responder: Senhor, ouvi a nossa prece, todos. Senhor, ouvi a nossa prece. Pelo Papa Leão, pelos bispos, presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, para que vivam com alegria a vocação a qual foram chamados e possam suportar com paciência os desafios da missão evangelizadora, rezemos. Senhor, ouvi a nossa prece. Pelas famílias, para que sejam celeiros de fecundas vocações sacerdotais, diaconais e religiosas, rezemos. Senhor, ouvi a nossa prece. Pelos nossos irmãos que se afastaram da igreja, para que, através da nossa oração e do nosso testemunho, possam redescobrir a proximidade do Senhor misericordioso e a beleza da vida cristã, rezemos. Senhor, ouvi a nossa prece. Por todos os missionários e missionárias, para que encontrem a coragem dos primeiros discípulos e narrando os prodígios de Cristo, que reina para sempre, adquiram a fortaleza do bom pastor e abram as portas da fé a todos os povos, rezemos. Senhor, ouvi a nossa prece. Senhor, ouvi a nossa prece, nosso pedido, que tudo que depositamos diante do seu altar seja motivo de alegria para a vivência da fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ofertar a Deus o que temos, o que somos, cantando. A ti, meu Deus, elevo o meu coração. Quantas pessoas vão receber este dia? Só levanta a mão para a gente saber. 1, 2, 3. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer Meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar.
mãos para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por esses mistérios pascais, para que a contínua obra da vossa redenção seja a causa da eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo nosso dever e salvação proclamar vossa glória, Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oração do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós para nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, ó Deus, o universo e tudo que criastes proclamam vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós o povo que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. enviai vosso Espírito Santo. Na noite em que se entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito. O Espírito nos una num só Que corpo. o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os santos, gloriosos mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós o suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces dessa família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram dessa vida, e todos aqueles que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Pelos brados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto a fontes de água pura, repousante eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Os louvores seja dado a todo momento. Graças e louvores seja dado a todo momento. Graças e louvores seja dado a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Ó Senhor, o bom pastor que nos guie e proteja, com gratidão apresentamos ao altar do Senhor nossa oferta para que a voz seja ouvida no mundo e façamos as nossas ofertas por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos comunicações. A próxima missa vai ser onde? Ao lado, né? Lá. Temos aniversariantes do mês? Vem cá à frente, gente.
Cantemos os parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Gustavo! O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora, que derrame as bênçãos sobre Gustavo e sobre todos nós aqui presentes, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Na alegria de servir o Senhor, que possamos ir em paz, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas